Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Conversa Sem Curva. Eu sou o Dom Ernesto e hoje a gente recebe um roteirista, jornalista e produtor de TV com 30 anos de carreira, com passagens pela Rede Globo, Band, TV Record e SBT, onde dirigiu o programa Nosso Século. Vencedor do prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos pela reportagem O Primeiro Voo do Condor, publicada pela revista Brasileiros. É também autor dos livros Silvio Luiz, Olho no Lance, O Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lott, finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart, adaptado ao teatro pela minha mais que querida Ângela Dipp, e a Operação Secreta Etiópia-Maranhão, que venceu o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo de 2021. Temos o prazer de receber o resgatador e contador de histórias, Wagner William, meu amigo querido, que honra recebê-lo aqui. Tudo bem, querido? Obrigado, Ernesto. Que introdução bacana. Obrigado. Não, mas você merece, cara. Os nossos convidados aqui é tapete vermelho. Tudo bem contigo? Tudo certo, trabalhando muito, né? Depois que aconteceu o que aconteceu ultimamente, essa semana, essas últimas semanas. Sim, muito bem. Bom, eu falei aqui do Soldado Absoluto. Eu tenho já há um bom tempo com o Wagner na nossa mira. Precisamos trazer o Wagner. Cada vez que acontece alguma coisa com os generais do Exército, depois dessas descobertas todas, eu fico sempre pensando no Soldado Absoluto e, consequentemente, em você. Vamos falar um pouco. Primeiro, quero te fazer uma pergunta. Você, com toda essa sua bagagem jornalística, pesquisador, escritor, você imaginava que em pleno 2024 a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo, descobrindo planos, por exemplo, de assassinar o presidente da República, vice, membro da Suprema Corte? Como é que você vê isso? Olha, jamais. Porque eu vi até o programa do Heródoto, que vocês também tocaram nesse assunto, e o que houve, eu acho que houve a transição Fernando Henrique para o Lula, 8 anos de Lula, depois a Dilma, e eu acho que, eu posso dizer por mim, eu falhei, eu estava tranquilo, jamais imaginaria que depois teria que explicar que não tem mamadeira disso, não vai ter banheiro para todo mundo de uma vez, não vai ser assim. E quando vão fechar a igreja, calma. Quando vi o que aconteceu na campanha do Haddad, eu falei assim, nossa, a gente está levando uma goleada. Porque se tentava trazer a verdade num fato, já vinha 3 fake para te rebater. Sim. Então não esperava nunca. Eu acho que achei e tenho culpa nisso, achei que já estava consolidado, não haveria mais. Sim. Mas se bem que também não acompanhou a onda das redes sociais, que fizeram toda a diferença de 2010 para 2020, pegando, é brutal o novo panorama. Sim. Não, é uma loucura. Eu pergunto isso para todo mundo porque Wagner, eu me incluo nessa. Eu jamais imaginei. Em 2018, na campanha do Haddad, quando levaram para ele, lá no meio da campanha, olha o que estão falando aqui, né? Era uma dessas fake news. E o Haddad leu e falou, pô, você está doido, quem vai acreditar nisso? Perfeito. E aí o Haddad vira, o assessor vira e fala, não, candidato, já viralizou. O Brasil inteiro está falando sobre isso. Então, assim, eu também não tinha a mínima noção. Bom, trazendo para a questão dos militares, né? Você também, a mesma pergunta, você imaginava que nós teríamos agora, né, depois de tantos anos já de redemocratização, que a gente tivesse um movimento organizado para um golpe de Estado militar?
Ernesto, eu vou dizer que eu penso nisso há uns 10 anos. E eu acho que agora você vê que eu tenho uma visão meio diferente de todo mundo. Para mim, um bonequinho, o capitão é um bonequinho, um ventríloco que senta no colo dos generais. Eu acho que só foi onde foi com a bênção quando pôde entrar na AMAN, porque uma vez ele foi, quando ele era deputado, quis fazer campanha lá dentro, proibiram. O pessoal da AMAN, o comandante, decentemente proibiu que ele entrasse. E em 2014, se eu não me engano, ele já pôde entrar e começar a fazer a campanha ali. Dentro da escola... Agulhas Negras. Agulhas Negras. E isso foi... ele só foi com a bênção dos generais. Isso aí não há dúvida. E não estamos falando do clube militar, não. Estamos falando também, oficiais. Também, clube militar e também o pessoal de pijama e também o pessoal da ativa também. Muito bem, está aqui, Soldado Absoluto. Eu já vou pegar aqui. Eu sou apaixonado por essa obra tua aqui, viu? Para quem ainda não conhece, né, Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lott. Primeiro, quem é Henrique Lott? Antes, um fato que explica isso tudo que eu falei. Esse livro, ele saiu, foi bem, recepção de público e crítica, deu segunda edição, e lá para 2010, vamos pegar essa data, o livro saiu em 2005, esse livro tem 20 anos. E continua aí bem cotado. Em 2010, esse livro já estava esgotado, não havia mais procura para esse livro. Por quê? Porque todo mundo estava tranquilo. Acabou, leu aqui esse livro. O que acontece em 2015? Começam a perceber alguma movimentação, começam a falar do Marechal Lott, tem um livro aí e tal. 2016 é feita a terceira edição e daí por diante é uma nova edição por ano. Por quê? Porque todo mundo começa a perceber, opa, há uma movimentação, há um bastidor parecidíssimo. O método está aqui, né? Com 1955. Sim. Tem uma piada que fazem comigo, assim, uma brincadeira que com um mês de governo, o vice da Dilma assumiu, né? E com um mês de governo ele dá uma entrevista para Mariana Godoy, na Rede TV ainda. Michel Temer. E a Mariana Godoy pergunta de livros. Aí ele fala do Casa Grande Senzala, fala do Caio Prado, fala dos clássicos, e no fim ele fala assim, tem um livro também, a biografia do Lott, o Soldado Absoluto, fala muito da história do Brasil. E o fato dele ter lido aquele livro me deixou com alguma coisa, assim, sei lá. Porque ele está estudando um golpe, vamos parar por aí, porque vira a teoria da conspiração e tal. Sim, mas você chegou a pensar, falou, ele está pegando o método do golpe? Será que foi isso? Mas aí, começando, para quem ainda não conhece o Marechal Lott, ele, depois da morte do Getúlio, ele é convidado, por ser um militar neutro, legalista, cumpridor da Constituição, naquele momento precisava de um ministro da guerra, que como chamava o ministro do Exército, né? Ministro da Defesa. Hoje é ministro da Defesa, antes era ministro do Exército, então ministro da Guerra e ministro do Exército é a mesma coisa. Tinha esse ministério só do Exército, chamou o Lott porque precisava de alguém que getulistas e antigetulistas aceitassem. Então, não aceitaram. Lott. Aí, só que o Lott começou a fazer umas coisas estranhas, como abrir o gabinete dele para sargento
e cabo para receber diretamente. E sabe o que ele fez também em 1955? Ele promove o primeiro general negro da história. Não estamos falando de 2000 com Estamos Collor. falando de 1900, década de 50. É promovido o general João Batista de Matos. É promovido a general o João Batista de Matos. Primeiro general negro da história Sabe quando do Exército foi promovido o segundo general negro? No governo Fernando Henrique. Nossa Senhora. Entendeu? Então aí percebem que... E também há um movimento, o Juarez Távora é candidato contra o Juscelino. Juscelino que tinha como vice o João Goulart, Sim. o herdeiro do Vargas. Quer dizer, os golpistas perderam a oportunidade com o suicídio do Getúlio, estavam naquele governo de transição do Café Filho, falaram assim, bom, agora a gente consegue com o Juarez Távora. O Juscelino ganha as eleições, aí fala assim, seguindo aquele aforismo do Lacerda, não pode tomar posse, não tomaram posse, não vão tomar posse. E começa uma movimentação, não foi no 8 de janeiro, foi antes da... Tá. Só faltava coincidir as datas aí. E começa aí, Ernesto, que eu disse que o livro encontra relata a semelhança dos dois movimentos. Começam com... Não havia urna eletrônica, e não havia também na Constituição a obrigatoriedade da maioria absoluta. Tá. Mas tiram essa carta do bolso. Assim, não teve maioria absoluta. Mas a Constituição fala que não é para ter. Não falava nada. Era um turno, o mais votado ganhava. Foi assim com Getúlio, quando ele voltou em 50, e seria assim quando o Jânio ganhasse. Aliás, o Jânio não ganhou por maioria absoluta, ele chegou a 48%. Aí tiraram essa. Não teve maioria absoluta. Americana e os golpistas. Tipo assim, aí as pessoas que questionavam assim, peraí, mas não é para ter maioria absoluta. Não é que não é para ter, não tem essa... Não tiraram isso. E aí começa uma pressão. Imprensa, Marinha, uma parte do Exército, Marinha inteira, uma parte do Exército, Aeronáutica. Setores empresariais. Resumidamente, todo mundo que vai dar o golpe em 64. Tá? Agora, falando da linha histórica, a gente já sabe, naquele momento ninguém sabia ainda, né? Todo mundo que vai dar o golpe em 64. É como o Sérgio Moro fez, foi trabalhar pro Bolsonaro depois de tudo o trabalho feito, né? Foi isso. Aí tem... E o lote, a vontade das urnas vai ser cumprida, a democracia vai ser cumprida. Que era o ministro da Guerra. Era o ministro da Guerra. Tá. Só que aí o Café Filho era um vice, um presidente muito fraco, e deu uma bolsonarada e se internou com problemas cardíacos. É antigo isso da história. Tá tudo aqui, né? É só trocar os personagens. Eu nunca tinha pensado nisso, mas foi uma boa... Tô entupido e tal. Muita gente... na época, as manchetes falam dos jornais que, sem dúvida, ele estava doente. E eu até faço certa ressalva no livro que ele possa ter tido problemas cardíacos, que ele tinha um histórico de problemas cardíacos. Mas... o Carlos Luz, deputado Carlos Luz, que era do mesmo partido, olha, simbolicamente é do PSD. Oh, meu pai do céu. O Kassab já devia estar lá, ó. Sim, já armando naquela época. Do PSD, e o Carlos Luz aceita, esse sim não afina, e aceita comandar o golpe. Primeira coisa que ele faz é chamar o lote, deixa o lote esperando por 2 horas. Numa transmissão uma estratégia que erraram, divulgaram que o lote estava esperando durante 2 horas e todos os quartéis ouvindo, né? E para o lote era muito famoso pela pontualidade.
né? Sim. E isso aí, são detalhezinhos que vão aumentando o monstro. Aí o Luz demite o lote, já tem o general pronto para, o Fiuza de Castro pronto para assumir. Aí o lote falou assim, não, preciso de um dia para fazer tudo. Aí o Carlos Luz, tudo bem. Cede. Tem uma boa, quando o Carlos Luz fala assim, demite o lote estava lutando para punir um coronel que havia se manifestado politicamente, que era proibido se manifestar politicamente. Era e é proibido militar se manifestar politicamente. E o Carlos Luz falou, não há o que punir. Ele falou assim, então eu quero sair. Né? Não é que demitiu, o lote pediu para sair. Tá. Eu quero sair porque eu não sirvo a presidente golpista. E vai para casa. Quando ele chega na Vila Militar, hoje, tão famosíssima a Vila Militar hoje. Quando ele chega na Vila Militar, há um grupo de generais legalistas que falam assim, não, vamos reagir. E aí, realmente, na madrugada, o lote a princípio é contra, não quer, vai vestir o pijama. Aí dá 2 horas, ele telefona pelo telefone de campanha, porque já temia que o telefone normal dele estivesse grampeado. E já telefona e já pede para o pessoal vir buscá-lo, e eles vão para o Ministério da Guerra. E o lote já tinha feito planos de reação, porque ele já sabia o que vinha. E aí realmente sai prendendo todo mundo. Nesse momento, os golpistas vão para o cruzador Tamandaré, com o almirante Penaboto, Carlos Lacerda, o Carlos Luz, vai todo mundo para lá, para o cruzador Tamandaré, e eles querem ir até Santos para pedir ajuda do Jânio Quadros, que era o governador de São Paulo, que a primeira reação do Jânio é, pode vir, vamos reagir. Aí no caminho, o Jânio já vê que os quartéis ficaram com o lote, ficaram com a legalidade. Aí o Jânio já desiste, aí o cruzador dá meia volta. Agora, há um momento que eu vou colocar, não vou emitir opinião, mas é um negócio que a gente tem que pensar. Assim que o cruzador sai, tem o Forte de Copacabana e tem o Forte Duque de Caxias, um com metralhador, outro com um obus, que é aquele tiro curvo. Né? O lote manda atirar na linha d'água, atirar para afundar. Entendeu? Porque aqui, é bom que se diga, tudo aqui, todas as revoluções são, como diz o amigão, meu amigo Jair Krischke, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, não há transição, há transação. Sim. E naquele momento, aquela decisão faz uma diferença. Lógico que os comandantes de Copacabana e de Duque de Caxias decidem não atirar. Depois o lote até cria um IPM lá para investigar, mas não vai adiante. Mas é para pensar. Eram golpistas, estavam ali, vamos atirar para acertar o navio e para afundar o navio. A embarcar o cruzador. Wagner, eu vou ter que pedir licença que nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Cara, eu estou aqui respirando miudinho, porque a gente fica imaginando essa situação. Nos anos 50, aí ainda veio o golpe de 64, que o Marechal Lott ainda está cantando pneu, mas você vai contar essa história no próximo bloco, pode ser? Sai daí não, a gente está de volta já! Estamos de volta com Conversa Sem Curva e eu tenho o prazer hoje de receber o autor dessa obra, Soldado Absoluto, Wagner William, uma biografia do Marechal Henrique Lott. Eu já mostrei aqui, cara, esse livro é maravilhoso. Para quem quer combater, inclusive esse povo que quer
revisionar a história, né? Tá aqui, ó, né? Para você entender, inclusive, como funciona, né, a organização do golpe numa perspectiva militar. Henrique Lott, esse marechal legalista, fez história do nosso país, e o meu camarada Wagner William, jornalista e escritor, né, fez essa obra de arte maravilhosa. Antes da gente prosseguir, Wagner, como que as pessoas conseguem comprar o livro? Como é que tá? Ele está em tudo quanto é lugar, né? Então, Ernesto, Mas agora, né? adivinha? Essa atual edição esgotou de novo. De novo. Porque o Braga Neto ajudou. O Braga Neto está fazendo propaganda para você. O Braga Neto ajudou, mas já recebi um e-mail da editora que já está na gráfica a nova edição. Acho que é a 7ª ou 8ª edição. Que maravilha. Se eu não me engano. Mas o Kindle está disponível direto. Tá. Maravilha. Vamos lá. Wagner, depois desse momento histórico que você, né, o Marechal Lott manda afundar o navio, é da Marinha, né? Manda afundar o navio que estava com os golpistas e etc. Prossegue a história, por favor. Não, aí todo mundo preso. Aí assume o Nereu Ramos, que era o presidente, na verdade, vice-presidente do Senado, porque naquela época o presidente do Senado era o vice-presidente do Brasil. A linha sucessória constitucional cumprida, Nereu Ramos assume. Tá. E Café Filho fica bom. De repente. Fica bom. Maravilha. Comeu um camarão, não, brincadeira. Comeu um camarão, deu uma travada. Não, resolveu. E aí temos um momento que hoje, e é muito bom conversar com o pessoal mais velhinho, assim, de Copacabana, que eles lembram isso. Sim. A Copacabana tomada por tanques. Aí o seguinte, o Ernesto não tem brincadeira, era golpista. Café Filho queria tomar o poder também. Aí o Lott atravessa e fala assim, não vai sair, cerca. É um exagero botar tanque cercando o prédio do Café Filho. Tem uma foto histórica da Manchete que o Café Filho está na janela olhando. Tá aqui a foto, né? Tem. E os tanques ali. Que tensão. Não, então, mas é que é o seguinte, de novo, passando para hoje, assim, olha, tem aquela divisória lá, passou, atira. Vamos questionar, eu não vou emitir opinião de novo, eu estou aqui me segurando, mas o Lott mandou acertar o navio e cercou o prédio do Café Filhos com tanque. E aí prossegue, aí depois é estado de sítio, aí alguma coisa muito... Isso 55. Estado de sítio durante o mês de dezembro, até a posse do Juscelino em janeiro. Juscelino toma posse. Juscelino toma... Foi o Lott que garantiu a posse do Juscelino. Sim, na trilogia do Juscelino, Porque Construir Brasília, Meu Caminho para Brasília, e o terceiro eu não me lembro, ele fala que realmente, não fala com essas palavras, mas que não havia escolha. O Lott tinha que continuar. E aí ele mantém o Lott como ministro, quando ele toma posse. Aí Juscelino toma posse, 31 de janeiro, abre os portões do catete para a população. Essa imagem também está na internet, é muito marcante. A população vai lá, cumprimenta, ele com aquele sorriso, aquele carisma enorme e tal. E tudo bem, né? Uma semana depois, os militares roubam aviões e começam uma revolta em Aragarças. Levam os aviões para Aragarças. Uma semana. Só que como foi o pessoal da aeronáutica, o Lott ficou apenas, deixa eu entrar. E o Juscelino aí firme, falou assim, não, revolta da aeronáutica, quem cuida é o ministro da aeronáutica e o Lott. Se precisar de mim, estou aqui. Legalista, tá? Um soldado absoluto. Aí prendem os revoltosos, um deles, o Bournier,
golpistas, né? torturador, Sim, na lista da Comissão Nacional da Verdade. sim. Né? E o que o Juscelino faz depois que todo mundo preso? Anistia todo mundo. Tá vendo aí, né, Lula? É bom ler aqui, hein? Aí o lote fica possesso. Mas aí depois, esse começo entre eles é muito estranho. Eles se estranham muito. Mas A relação Juscelino, o presidente Juscelino e o Lott. Mas depois o Juscelino até... Aí também só perguntando para o próprio Juscelino, né? Mas aí porque o Juscelino é um dos construtores da candidatura do Lott. Muita gente diz que é porque sabia que ele ia perder e queria dar o Juscelino, uma visão espetacular, fala assim, se eles continuarem perdendo, então, tipo, assim como, nossa, mais uma vez eu venho para 2018, assim como eu acho que para muita gente foi didático, muita gente que votou no Bolsonaro, assim, deixa eu ver como é que é. E deu 2 anos e já não suportava aquele homem que estressava a gente uma vez por dia. Mas você sabe, falando dele e dessas pessoas, eu acho que aconteceu vários fenômenos, né, nesse período. Um deles foi a eleição do Bolsonaro, mas muita gente que votou nele em 2018 o abandonou e muita gente que não tinha votado passou a votar nele, né? Que em 2022 ele tem uma votação expressiva também. Mas aí eu acho que é mais a máquina. Eu acho que é mais a máquina. Sim, mas é um fenômeno, né? Como é que o cara com a gestão que ele fez, né, em que ele ria, debochava das pessoas morrendo por falta de oxigênio, né? O cara completamente, né, fora da casinha, né, ameaçando jornalistas e etc. Como é que o cara consegue arrecadar? Mas isso é um outro capítulo. A gestão da pandemia. A gestão, pois é, e depois a tentativa de golpe. Agora, Wagner, ainda sobre golpe, etc., a impressão que eu tenho agora, né, desde quando o Bolsonaro assume a presidência, eu pensei, esse cara, ele vai querer dar um golpe. Quando começa a gestão dele, eu falei, ele não está presidindo o país, ele não está fazendo a gestão do país, ele está preparando para um golpe, porque ele atiçou o tempo todo essa guerra cultural, esse revisionismo da história, e eu dizia, ele está preparando, mas eu nunca acreditei que um golpe, né, capitaneado, né, pelo Bolsonaro poderia dar certo. E acho que não deu por essa razão também. Agora, tem outras razões, e eu queria que você, com a tua experiência, né, da pesquisa toda que você fez, a tua vivência, quais são as razões de uma perspectiva militar que impediram o golpe agora? Não, agora já saiu até a matemática, né, dos 16 generais, só 3 eram a favor e 5 contra e 8 neutros. É o perigo, né? Sim, neutro. Por dentro é que é para inventar melhor ninguém. Por Tomás Paiva e outros, por serem contra, foi decisivo. Esse é o número. Se fala assim, se fala assim, ó, tem 7 a favor e 1 contra, ia sair, ia ter. Então, pelo menos isso, quer dizer, não que se confie plenamente, tá? Mas pode dar um voto de louvor para esses 5. Né? O Freire Gomes, né, que me parece que teve uma postura mais firme, né? E tem uma outra relação também com a década de 50, que é o papel da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Se repetiu agora a mesma correlação de força, né? O Exército não, né? A Aeronáutica sim, e a Marinha, aliás, a Marinha sim, né? E a Aeronáutica... A Marinha não falha. Não falha, não né? falha. Qualquer época...
Por que você acha? Por que será? Eu acho que é a arma mais antiga e no século XIX era a arma dos nobres, né? Sim. Digamos, o povão ia para o exército, Sim, né? a nobreza, né? E os sobrenomes iam para a Marinha. E a aeronáutica é aspas nova, é 51 com Getúlio, aliás, né? Tá. Com o Salgado Filho, o primeiro, que não era militar. Mas é interessante isso também. Muito bem. Wagner, eu lembrando da história que eu, né, li aqui, eu vi essas similaridades também. A Marinha, né, com os golpistas, o Exército meio, né, para lá e para cá, e a Aeronáutica. Não, até agora eu fico olhando e falo, não é possível isso. Uma outra pergunta que eu falo muito sobre isso, eu acho que esses organizadores do golpe, Braga Neto, né, esse Mário Fernandes, que apareceu agora também para o Brasil inteiro, eu também acho que esses caras... Almirante Garnier. O Garnier. Eu acho esses caras intelectualmente meio indigentes, sabe? Sim. Eu acho que os caras são são burros, né? Mas burro mesmo, né? Porque eu acho que tem uma outra relação também com 64, que foi o apoio dos Estados Unidos, né? A gente sabe que em 64, inclusive aqui, né, no Rio de Janeiro, tinha lá documentos e provas já está sobrando. Né, já está pacificado, né, isso. Então, eu acho que isso foi uma outra questão. Sobre a anistia, como é que você enxerga essa anistia que o Juscelino deu, por exemplo, para os revoltosos, né, logo no início do seu mandato? Como é que você enxerga isso? Qual foi a consequência dessa anistia? Não, então, realmente... E outra coisa, Ernesto, que eu não falei. A primeira foi em Jacareacanga. E depois teve mais uma. Depois teve Aragarças, no fim do governo também, a mesma coisa. Que aí foram anistiados pelo Jânio. Né? O Juscelino, dessa vez, falou, pô, de novo não. Cara, não, é surreal. Mas aí isso. o Jânio anistia esse pessoal. Que é o mesmo, é o Bourdieu de novo. Que foram os caras que em 64 deram o golpe e saíram torturando e assassinando as pessoas. Agora, eu estou escrevendo um livro agora da Operação Condor. E a questão é a seguinte, se fala muito do João Goulart e tal, eu acho que, olha só, se fosse uma mistura do Super-Homem com o Hulk, com o Batman, o presidente do Brasil, ele ia ser porque era o check-in dos Estados Unidos. E da Guerra Fria. Sim. Precisamos, golpe aqui, golpe aqui, golpe aqui. E eu, quando eu debato isso, eu sempre lembro do Uruguai. O Uruguai vai ter um golpe militar, como toda a América do Sul vai ter golpe militar, o Uruguai vai precisar ter um golpe militar em 3 etapas, né? Sim. Vai ter um golpe em 68 que prepara a Constituição, em 73 o Bordaberry, depois o Bordaberry dá um golpe e ele fica, e depois dá um golpe e tira o Bordaberry. Sim. Aí que os militares entram. Porque o Uruguai, o primeiro presidente que ele vai, o primeiro presidente de esquerda é o Tabaré Vázquez, em 2005, que a população vota. Então, a população uruguaia era centro, um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, era assim, era outra mentalidade. E mesmo assim, para que um golpe militar no Uruguai? Não, e foi preciso. Então, eu acho que... É preciso para atender os interesses americanos. Eu acho que se fala muito, mas aquele momento já se sabia, porque aí também entra... Eu sou, entre aspas, escritor privilegiado, né? Sim. Aquele cara investidor privilegiado e tal, não, eu sou escritor, porque eu também fiz a biografia da Dona Maria Teresa Goulart. Eu queria falar sobre ela também. E ela conta que, o Jango, ela fala, quando o Jango voltou do começo passando mal, quando ele estava tomando a sopa, esse que é o detalhe.
quando ele estava tomando a sopa na volta, com uns sanduíches e uns frios lá, comendo alguma coisa, que não tinha comido nada o dia inteiro, diz que ele estava muito entusiasmado e que ele falava assim, pronto, já fiz, já falei, agora pode acontecer o que pode acontecer. Eu acho que o medo do Jango era ser deposto antes de ter feito alguma coisa. Então ele falou assim, olha, reforma tributária, aliás, que aprovaram ontem. Começou em 64 e aprovaram ontem, né? Reforma bancária, administrativa, reforma agrária. Sim, reforma da educação. Da educação. E tudo isso, o Jânio já sabia, aliás, já sabia mesmo, porque o ex-ministro das Relações Exteriores dele, o Santiago Dantas, já cantou a bola. Olha, vai vir um golpe aí. Tem um movimento. Tem um porta-aviões ancorado em Aruba, que vai vir para cá. O Marco Sá Correia, depois daquele livro brilhante também dele, também relata isso. É sabido hoje, oficialmente, que os Estados Unidos financiou e operou o golpe. E digo, o monstro é muito maior. Se fala de 64, mas é muito maior. 2016 é o mesmo monstro. Não, Ernesto, como eu estou fazendo esse da Operação Condor, a Operação Condor é a união das ditaduras que acredita-se que foi no Chile em 75, houve uma reunião dos países da América do Sul. E é muito estranho, assim, porque parece que é assim, né? Parece filme americano, né? O cara entra, sai, mata um monte, põe uma arma no bolso e vai embora. E tudo bem. Não tem consequências, os familiares dessas pessoas, a polícia não vai investigar, não é assim. Não é assim. Você tem que ver, peraí, por que juntou esses países e tal? E aí a gente, voltando para trás, na década de 50, aquele medo da bomba atômica, aquele medo da guerra nuclear, aquele negócio que, os russos, os soviéticos, tal. Guerra Fria. Né? E, de novo, num programa seu também, que eu não sei se foi com o Sotilho ou com o Heródoto, você falou assim, quando você voltou, você achava estranho que não tinha debate nenhum. Sim. Você achava estranho. Então, a minha passividade, porque eu estava no pré-primário, no primário, no primário e no ginasial na década de 70. Tá. Não sabia nada do que estava acontecendo. Entendeu? Vai ter o estalo com a campanha das diretas. Sim. Entendeu? Foi uma virada de chave. Foi uma lavagem. Nem a anistia foi, né? Foi uma lavagem cerebral perfeita. Sim. Perfeita, porque essa geração tem 50, 55, 60 anos hoje. É isso. Tá? Então, esse que está lá hoje, com medo de comunismo, esse que está com medo do comunismo, é aquele que estava no banco da escola na década de 70. Exatamente. Sem receber informação nenhuma. Exatamente. Então, para quebrar esse ciclo, desculpe o baixo astral. Wagner, vou te pedir licença, nós vamos para o nosso segundo intervalo, a gente volta já. Você vai concluir esse teu raciocínio aí. Sai daí não. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje, que recebe o roteirista, jornalista e produtor de TV, Wagner William. E escritor, né? Eu olho para o Wagner e falo, esse cara é mais do que tudo escritor. Antes de voltar aqui com o bate-papo com o nosso queridão, eu queria dar uma dica especial para vocês. Memórias encontradas entre a solidariedade e a perseguição. Nossa dica cultural de hoje é essa exposição que inaugurou semana passada no Centro Maria Antônia da USP, aqui em São Paulo. A mostra aborda a história de pessoas exiladas que foram obrigadas a ingressar na Embaixada da Argentina quando Augusto Pinochet deu o golpe de Estado em Santiago do Chile, no dia 11 de setembro de 73.
Entre os perseguidos havia muitos brasileiros, inclusive eu, minha mãe e meu irmão Carlos Alberto. A exposição Memórias Encontradas entre a Solidariedade e a Perseguição fica em cartaz até março de 2025, lá no Centro Maria Antônia, localizado na rua Maria Antônia 294, Vila Buarque. Bom, aliás, Wagner, você precisa escrever sobre isso também, viu? Você precisa escrever sobre a embaixada, se quiser algumas informações, a gente tem também, viu? Wagner. Não, já te entrevistei algumas vezes, né? Muitas vezes, eu espero, sempre que puder, contribuir com as informações que a gente tem de verdade. Wagner, vamos. Eu quero falar sobre esse, né, teu novo livro, mas eu queria falar também sobre Maria Tereza Goulart. Maria Tereza Goulart, para quem não sabe, a esposa, né, viúva de Jango, Vivíssima da Silva, jantamos juntos, né, há algum tempo, eu, o Wagner, ela, a Ângela, mais uma turma. E você fez a biografia dela, que também é um espetáculo, né? É uma riqueza de detalhes maravilhosa. E eu sempre olhei para a viúva, né? Porque ela sempre despertou também essa coisa, uma mulher muito bonita, né? E a gente vivia né? Se comparava muito ela com a esposa do... A Jaqueline. A Jaqueline Massa, exato. Então, assim, ela criou também essa, né? Tinha essa expectativa em volta da primeira-dama. E, obviamente, ela é uma personagem muito interessante nesse processo, não só do exercício do mandato do João Goulart, mas, né, o fato dele ter levado o golpe, ter se exilado e etc. Como é que surgiu, primeiro, essa ideia? E faz uma síntese aí do que é essa história. Bom, o Lote nasceu porque eu falei assim, como é que pode... salvou a democracia em 55 e perdeu a eleição para o Jânio. Né? Pois é. E essa mania de querer fazer justiça e meio inconformado, Dona Maria Tereza era uma unanimidade. Todo mundo, roubou, tem caso com aquele, e um monte de ela foi uma das que mais sofreu fake news das então, primeiras. mas não tem dúvida, porque era bonita. Sim. E já existia naquela época, desculpa, Wagner, coisa que não existia com o Fernando Henrique, não existia com o Lula no mandato 1, talvez até mesmo no 2, que era essa polarização com essa turma meio psicopata que anda solta por aí. Sim, né? Essa sim. turma estava isolada, né? Sim. Eles aparecem em 2000 e pouquinho já com a Dilma, né? Então acho que tem essa diferença, senão também teriam tudo sido vítimas de fake news. Tem um livro do A.J. Langutt, Hidden Terrors, em inglês eu esqueci o nome, que ele conta sobre o Damitrione, e ele conta que o Lincoln Gordon, através do I.P. Zibadi, que comprou boa parte da imprensa brasileira para fomentar e aí já é uma neurose minha, eu já vejo muito do período do governo Temer. Sim. Porque vou bagunçar aqui, não vou pular a sua pergunta, fazer uma pergunta para você. Suponha num universo paralelo, um mundo à parte, aí, uma coisa que não existe. Só conversar com a minha vizinha. A votação do impeachment da Dilma dá a favor da Dilma. A maioria vota a favor da Dilma. O que você acha que ia acontecer? Não ia ter golpe militar. Então, era só essa pergunta. Eu acho que é o seguinte, todo mundo está falando assim, vamos para 8 de janeiro, vamos ver... Não tem que voltar em 8 de janeiro de 22. Tem que voltar no dia da primeira manifestação de 2013. Aqui na Paulista. É isso. Tem que... ou me responde só uma pergunta das muitas que eu tenho na minha cabeça, mas uma pergunta só. Por que aquela festa dos black blocs, isso, aquilo, black bloc, tudo petista, tudo vai quebrar o Brasil. Por que
no dia 7 de setembro de 2016, eles fazem 7 de setembro de 2016, eles fazem a última manifestação. Não quebram nada, pacificamente terminam e vão embora e depois nunca mais ninguém toca nesse assunto, ninguém lembra. Sim. É convenientemente esquecido. Não tem uma investigação, né? 7 de setembro de 2016 foi a última manifestação Black Bloc. Não é dos Black Bloc, é o modo como eles operam e tal. Foi a última manifestação Black Bloc. Tipo, a gente... Tudo bem, eu continuo achando que foi um plano perfeito que começou. Sim. Bolsonaro eleito começou em 2013, em junho de 2013. Absolutamente. É o mesmo senhor, né? Mesmo ventrílogo, né? Aquele cara que... E aqui, como não podemos deixar de falar do filme, ainda estou aqui. O IPES e o IBAD, duas entidades patrocinadas pelos Estados Unidos, pela CIA, que eram organizações civis aqui no Brasil, para promover, para pressionar empresário a aderir a um possível golpe. Eles, IPES e IBAD, deram dinheiro para deputados, e quando se descobriu, deram dinheiro para deputados que se elegeram, que depois esses deputados foram humilhados e tiveram que pedir desculpa no Congresso, né? E se fez uma CPI sobre o IPES e IBAD. E veio tudo isso à tona. Quem era o presidente da CPI? Ou o relator, se eu não me engano agora? Não sei. Rubens Paiva. Olha que loucura, né? Entendeu? Então, tudo bem. A história não é que repete, é uma só. É uma só. É uma só. Vamos trocando os atores, mas o personagem é o mesmo, né? O modo operante é o mesmo. O roteiro é igual. Cara, que coisa impressionante, né? É só juntar aqui, Você acha que a gente escapou já? Claro que não. Claro que não. Porque aí o que acontece? Aí já meu caso já é patológico, já fica neurose, porque eu penso assim, putz, o Lula foi internado, bateu a cabeça e o dólar começou a aumentar. E aí esse dólar, daqui a pouco começaram a gritar, e o general foi preso semana passada. Então eu já vejo correlação em tudo. As teorias vão... eu já estou vendo correlação. É uma loucura. Wagner, mudando de pão para bolinho, eu estou assistindo uma série sobre o IRA, que se chama Não Fale Nada. É uma série espetacular e que fala muito sobre, né, duas irmãs que são as personagens centrais, que são militantes do IRA e aí fazem o primeiro ato, né, a primeira ação de muito impacto em Londres, né, de explosão de alguns carros, e elas são capturadas e presas, e tem uns diálogos muito interessantes ali. Eu queria aproveitar e passar como dica também cultural para vocês, e eu queria que você assistisse essa série, porque depois eu quero conversar com você sobre coisas Olha, que... eu vejo todas essas séries nessa eu não vi ainda, mas... Assiste. Eu estou impressionadíssimo. Não fale nada sobre o IRA, né? O conflito na Irlanda com, enfim, o Reino Unido. Uma coisa muito bem feita. E assistir, eu consegui assistir só um pedaço do filme, Ainda Estou Aqui, que eu chamo de Ainda Estamos Aqui, porque... eu li seu relato. Então, eu tenho falado muito sobre isso, mas eu acho que esse filme acabou despertando. A gente tem movimentos, como você falou, dessas teorias que você imagina, e faz bem imaginar, fazer esse exercício. Eu acho que isso é muito importante.
E também tem um outro lado que também acontece algumas coisas, como o lançamento desse filme e o interesse do povo Perfeito. brasileiro. Muito mais. E o Soldado Absoluto, que você falou aqui no começo da nossa, né, da nossa conversa sem curva, que, né, já esgotou e, né, a previsão é que... E o Luca Paiva Mello, da Scriptonita Filmes, que fez o negócio na HBO, foi uma das produtoras também do Bugados, e ele está com os direitos também para levar para o cinema aí. Tá? Esse aqui. Esse aí. Que maravilha. Maria Tereza Também, Goulart também, né? também. Que maravilha, Wagner. Nossa, seria muito Agora, importante. só voltando ainda isso aqui, eu acho que é muito mais importante, e eu digo, muito mais importante do que essa nossa conversa. Sim. É conseguir furar a bolha. Uhum. E foi um modo. Então a gente às vezes fica muito nessa... querendo falar, e de um modo que a ditadura, a tortura está lá como o fantasma. Né? Brilhante o roteiro, brilhante a direção. Sim. E é fundamental. Foi a coisa mais importante para esclarecimento da verdade histórica do que 10 livros como esse. Olha, eu acho que você está exagerando no sentido, porque não, eu o acho Henrique Lott também, eu acho que o filme, né, a telona grande, e eles têm uma abordagem que você também tem isso nos teus livros. Você humaniza esses personagens. Isso é muito importante, porque eu sempre falei isso, eu falei lá no relato que você viu, meu, Wagner, que falar de uma perspectiva política, né, do que aconteceu, para mim, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre isso. O problema é falar do ponto de vista pessoal. E o filme começa exatamente numa perspectiva pessoal da família, que são aquele monte de filho que o Rubens Paiva, o Rubens e a Eunice tinham, e a relação do pai, né, que é o desaparecido, personagem central, com que deveria, em tese, ser o personagem central, mas a personagem é a Eunice, né? Então, essa relação vai humanizando, porque quando se fala dessa história de uma perspectiva política, parece que você coloca esses personagens, essas pessoas históricas, né, numa prateleira. Né? E mesmo o Henrique Lott aqui, eu vou dar um spoiler, que ele tem um filho que vira guerrilheiro depois. O neto, perdão, que vira guerrilheiro. Né? Isso e vai torturado, preso e etc. Então, essa humanização, né, dos personagens, eu acho que aproxima o público. Quem está nos assistindo sempre, né, fica falando, pô, aquilo ali não é plástico, aquilo ali não é ensaiado, aquilo é a vida real mesmo e serve para os personagens. Wagner, tempo de televisão, você sabe mais do que eu, que é mais curto, né, do que o normal. Eu quero te oferecer aqui um produto do Armazém do Campo. Esse daqui é da Terra Conquistada, uma castanha de caju torrada e salgada. Isso com uma cervejinha, uma castanha. Oh, meu Deus do céu. Está aqui, querido. Obrigado. Os companheiros, os camaradas e camaradas do MST que nos mandaram. Quero te agradecer o livro que você trouxe aqui para a gente, O Soldado Absoluto. Eu já li, eu acho maravilhoso, é uma obra maravilhosa. Eu quero que você venha mais vezes e eu estou torcendo demais para que esse aqui vire filme também e que a gente tenha uma série de filmes, tanto esse como Maria Tereza Goulart, que também você, né, adiantou aqui que há essa possibilidade. Eu vendo a série, né, eu não falei nada, não fale nada, que é sobre o Ira, e o resultado que está dando o filme agora da Nanda, como Eunice Paiva, eu acho que a gente tem grandes possibilidades de trilhar um caminho. Só falta a Angela Dipp montar de novo Maria Tereza e Denner, que é a adaptação da biografia. Pois é, a peça que ficou linda. Foi muito bem montada, eu amo aquela peça, e como a gente falou aqui em off, né, foi logo depois da saída da pandemia, né, as pessoas ainda estavam... o pessoal ia de máscara. Assim, pois é. Wagner, querido, um Natal de paz para você, um ano novo repleto de força,
Porque o Brasil, de verdade, viu, cara, não é porque você é meu amigo, não, mas o Brasil precisa de pessoas como você, porque isso daqui, cara, é a história do Brasil de uma perspectiva tão cirúrgica e tão importante hoje, que eu quero que você, o ano que vem, produza e produza com mais força. Eu tô, como teu amigo, estou te desejando muito mais trabalho. Poxa, obrigado, muito obrigado. Muito bem, querido. Abraço forte para você. A gente se vê, eu quero te receber aqui no lançamento de outro livro, no lançamento do filme. Vamos de frente, querido. Tá certo. Muito bem. Assim terminamos mais uma edição do Conversa Sem Curva, dessas que dão gosto de fazer esse programa. Lembrando que nós estamos por aqui com programas inéditos todos os domingos, assim como todas as segundas. É um programa novinho em Folha no domingo, às 7 da noite, e outro também novinho em Folha na segunda-feira, às 8 da noite. Mas você pode acompanhar todos os nossos episódios a hora que você bem entender, na palma da sua mão, pelo canal do YouTube da Rede TVT ou pelo nosso site www.tvtnews.com.br. Hoje dedicamos nosso programa ao trabalho de resgate histórico, aos biógrafos, que, como bem definiu Leon Edel, é um detetive da alma, um arqueólogo das emoções que desenterra fragmentos de uma vida para reconstruir um todo coerente. Beijo enorme e até a próxima semana.